Conta-se a história de um jovem aprendiz, ou se você preferir, estagiário, e ele ali começando a trabalhar em uma nova função na empresa, muito feliz, em um novo departamento que sempre quis chegar, e ele recebeu uma nova tarefa, logo ao chegar. Pediram para que ele pegasse os carbonos usados e fosse então até o departamento específico e então levasse para a máquina de lavar carbono. E lá pegou os carbonos e foi até o almoxarifado. Chegando no almoxarifado, eu trouxe os carbonos para lavar na máquina de lavar carbono. Um olhou para o outro, sorriram, não falaram nada, e o rapaz, constrangido, sem saber o que falar, perguntou de novo, e ninguém respondia nada. Falou, não, acho que te deram uma informação errada, volte lá e verifique. O estagiário voltou então para o seu departamento, falou, gente, mas ninguém respondeu nada, sorriram, falaram para eu voltar aqui, pediram para que o rapaz voltasse lá e novamente verificasse então com a pessoa correta, que possivelmente ele teria ido no lugar errado. Ele voltou, aqui é o almoxarifado? E as informações se repetiram. Para minha vergonha, esse estagiário era eu. Mentiras que acreditamos. Mentiras que acreditamos. Qual é essa mentira que você acredita? Quais são essas mentiras que nós acreditamos? Muitas vezes somos enganados por mentiras sutis, que nos afastam da vontade de Deus. Como cristãos, temos promessas de Deus, um Deus fiel, um Deus que nos capacita, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos auxilia, nos ajuda em meio às nossas lutas, em meio às nossas tentações, em meio a cada circunstância que surge em nosso caminho. Mas existem mentiras, existem ilusões, existem distorções, existem mentiras completamente sutis, que podem nos desviar daquilo que é seguro, daquilo que é bom, daquilo que é reto. Qual é a mentira que ganha espaço no seu coração hoje? Qual é a mentira que ganha espaço no meu coração hoje? A palavra de Deus tem verdades incríveis que podem nos auxiliar em meio às nossas batalhas. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10. Enquanto você abre aí, eu quero dar para você um breve contexto aqui do capítulo e do que está acontecendo, do que o apóstolo Paulo está ministrando aos nossos irmãos, e assim nós vamos conseguir entender um pouquinho melhor o texto bíblico como um todo. 1 Coríntios capítulo 10. Neste capítulo, o apóstolo Paulo começa a trazer à memória dos nossos irmãos, a sua própria memória, os acontecimentos lá do Antigo Testamento com os nossos irmãos israelitas. E então ele traz à memória a jornada do povo de Israel do Egito até a terra prometida. Paulo, então, inspirado por Deus, traz essa memória aos nossos irmãos e também a mim e a você. E ele lembra-os de que aconteceu na vida deles. Eles foram libertos da escravidão, testemunharam milagres, receberam promessas, receberam a terra prometida. No entanto, eles caíram em pecado e desobediência, e isso teve várias consequências. Então, essa é a história narrada pelo apóstolo Paulo, lá do Antigo Testamento, nos nossos irmãos israelitas. Esse é o contexto do capítulo 10. Para que o apóstolo Paulo falou isso? Para a edificação dos nossos irmãos e também para a nossa edificação. É aquilo que a palavra de Deus então nos alerta. Vamos ler então juntos 1 Coríntios capítulo 10. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Posso ler? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras,
como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Palavra de Deus, porção da palavra de Deus para mim e para você, lembrando-nos de um socorro possível que há no nosso Deus. Nós temos aqui uma advertência do apóstolo Paulo aos nossos irmãos da igreja de Corinto, diante de todas as tentações e lutas que nós enfrentamos. Mentiras que eu e você acreditamos e precisamos ter os olhos abertos pela verdade da palavra de Deus, para que eu e você possamos então caminhar em seguros caminhos superiores de Deus para mim e para você. Você percebe a estrutura desse texto lido aqui no capítulo 10? Memórias que precisam ser trazidas à minha mente, à sua mente, de um Deus que cuida da gente, de um Deus que quer nos guardar das nossas mentiras, dos nossos enganos, de um Deus que mostra que o pecado parece bom, mas o seu fim é sempre desastroso. Sempre desastroso. Toda vez que nos afastamos de Deus, há desastres. Nós precisamos tomar cuidado com as mentiras. Então vamos pensar sobre algumas mentiras que nós acreditamos e esse texto nos traz. Nós acreditamos em mentiras e ilusões contrárias às orientações seguras de Deus. Quantos de nós acreditamos que a nossa vontade, a nossa emoção, o nosso desejo, o meu jeito, o seu jeito, a sua forma, a minha forma é a segura, é a correta? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo a mesma coisa aos nossos irmãos. Vamos tomar cuidado, porque nós acreditamos em mentiras e ilusões contrárias às vontades seguras de Deus. A vontade de Deus é segura, a vontade de Deus é melhor. Qual o canto, qual a área da sua vida hoje que você e eu estamos sendo tentados a acreditar em nós mesmos, a acreditar nos nossos próprios caminhos? Uma outra mentira: acreditamos em nossos sentimentos, acreditamos em nossas emoções, em nossas vontades e desconfiamos de um Deus amoroso que nos guia em caminhos seguros. Precisamos trazer à nossa mente o fato, a verdade, de que quando acreditamos que o pecado é bom, quando queremos pecar, nós estamos desacreditando da bondade de Deus. Desconfiamos de um Deus de amor e graça que se entregou na cruz, morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida e acreditamos nas nossas circunstâncias. Desacreditamos de um Deus que nunca mudou e nunca vai mudar em amor, graça, bondade e justiça. E acreditamos em nós mesmos, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Desacreditamos de um Deus que nos criou, que sustenta o universo de forma amorosa e graciosa, e acreditamos em nossa forma de pensar e arrazoar. Acreditamos que não somos vulneráveis. Acreditamos que somos fortes em determinadas áreas, ao ponto de sermos impacientes, orgulhosos, julgando, fazendo maledicência, achando-nos que somos fortes e que não podemos cair em determinadas áreas, que não podemos cair em determinados pecados. Todas essas verdades estão no texto. Vamos lembrar? A primeira mentira que eu falei que a gente acredita na ilusão e ao invés de acreditar no caminho seguro de Deus, o que é que o povo de Israel fez? O povo de Israel ignorou o caminho seguro de Deus.
não ouviu a Deus e seguiu seus passos. Muitos mortos, muitas consequências, porque seguiram seus próprios caminhos. Acreditamos nos sentimentos ao invés de acreditar no Deus amoroso de caminhos seguros. O que o povo de Israel fez? O povo de Israel acreditou naquilo que eles queriam. Acreditou em suas próprias vontades, ao invés de acreditar nesse Deus de amor. O final do texto nos diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Acreditamos que não somos vulneráveis. Quantas são as vezes que nós caminhamos independente de Deus? Não lemos a palavra de Deus diariamente, não oramos constantemente, nem separamos um tempo de oração, não jejuamos, não confessamos os nossos pecados a Deus, não confessamos nossos pecados uns aos outros. Deixamos para vir na igreja no máximo uma vez por semana, nos envolvemos o mínimo com as coisas da igreja, porque acreditamos que somos bons e somos fortes. Pensamos estar de pé, por isso caímos. Mentiras que nós acreditamos, mentiras que eu e você acredita, de caminhos que nos destrói e nos afasta de Deus. Acreditamos que o que queremos é melhor do que o que Deus nos autoriza. Aliás, fui em um lugar essa semana e tinha um ministro, não evangélico, ministrando uma palavra, e ele citou a palavra pecado. E uma senhora de uns 80 anos, atrás de mim, pecado não existe! Deu até uma assustada, né? Que ela falou tão alto assim, né? E ela estava falando com as amigas à volta, pecado não existe! Que pecado o quê? Quem disse que pecado existe? Ignorar o fato de que pecado existe não resolve o seu problema. Ignorar o fato de que eu peco, colocar uma roupa e uma máscara para esconder o meu pecado de você, daqueles que caminham perto de mim, não resolve o meu problema, nem o seu. Falar que pecado não existe não minimiza a realidade de que pecado tem consequência e leva à morte, das mais distintas questões da palavra morte que se pode dizer. Aqui nós falamos sobre as mentiras que nós acreditamos, pensando em alguns pontos e aspectos desse texto bíblico. E agora eu quero fazer um contraponto com as verdades que precisam ser acreditadas, com as verdades que precisam ser acreditadas, que nós precisamos investir. Verdades que esse texto traz e que vai me ajudar em meio à minha mentira, em meio à minha ilusão, que vai te ajudar em meio às suas. Não estamos sozinhos. O texto diz que Deus está conosco em meio às nossas batalhas. Ele providencia um escape quando somos tentados, quando somos provados. Ele nos capacita a resistir e suportar. Toda vez que eu acredito que a minha tentação e o meu pecado é grande demais, eu me entrego a Ele. Todas as vezes que eu acredito que eu estou sozinho em meio à minha angústia do pecado, em meio à minha angústia da provação, todas as vezes que eu olho para você, todas as vezes que eu olho para as circunstâncias, eu sou entregue às minhas batalhas. Mas toda vez que eu acredito que Deus está bem perto de mim, eu vou às Escrituras, eu vou à oração, eu recebo do Senhor o socorro, você recebe do Senhor o socorro. Nós temos acreditado, nós temos pregado para nós mesmos que nós não estamos sozinhos aonde nós estamos, com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos sentindo, com o que nós estamos enfrentando. De modo geral, a palavra tentação e provação é a mesma usada nas Escrituras, de modo geral, nem sempre. Às vezes num contexto que fica, peraí, mas é o diabo que está fazendo isso comigo ou é Deus que está fazendo isso comigo? É o meu coração que está fazendo isso comigo? E quando a palavra é a mesma, o que eu e você precisamos lembrar é que Deus está nos dizendo que depende da perspectiva. Quando eu percebo a perspectiva de Deus em meio a uma batalha, eu posso entender que Deus está permitindo aquilo porque Ele é soberano, amoroso, gracioso, sabe o que é melhor para mim, me possibilita, permite que o diabo coloque uma luta, permite que o diabo use alguma circunstância, como na vida de Jó, em tantos outros textos bíblicos, para me moldar, para me capacitar, para me lapidar, para me fazer mais dependente dele, para me lembrar quem eu sou, para lembrar quem Ele é. Ou então posso esquecer que Deus é soberano, e posso olhar para a circunstância e ficar esmurrando o meu problema com as minhas próprias forças, como se o meu problema fosse você, como se o meu problema fosse o tempo,
como se o meu problema fosse eu mesmo. E eu me esqueço que estou em uma batalha espiritual o tempo todo. E que na verdade tem o inimigo da minha alma, das nossas almas, o inimigo de Deus, Satanás, que quer destruir, enganar com mentiras e ilusões. Mas quando eu entendo tudo isso na perspectiva de Deus, eu sei que eu não estou só. Eu sei que Deus está comigo. E eu interpreto a tentação, eu interpreto a provação na perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais desconfortável que possa ser, por mais desafiador que possa ser, Deus está comigo. E além dele estar comigo, ele promete que não me permite passar por lutas, situações, desconfortos, batalhas, reticências, seja o que for, que eu não possa suportar. Mas ele comigo me capacita a permanecer fiel e desfrutar deste caminho seguro, deste caminho que é o contrário do caminho que os nossos irmãos israelitas caminharam, de desgraça, de ruína e de morte, por desobedecer e viver em caminhos de pecado, que sim existe. Existe caminho de pecado e essa é uma péssima notícia. É realmente desesperador. Mas também existe a perfeita notícia desse Deus que rompe a história, que envia seu Filho Jesus para resolver o problema do pecado meu e seu. Não apenas naquela circunstância na cruz, mas no nosso dia a dia, na nossa batalha. Por isso o apóstolo Paulo ministra aos nossos irmãos que viviam numa cidade extremamente desafiadora de tentações e pecados, para lembrar, lá atrás os nossos irmãos não ouviram, pagaram um grande preço, mas Deus está conosco. Lutemos, nos alegremos no Senhor, nos fortalecemos no Senhor. Não é isso que o capítulo de Filipenses, o apóstolo Paulo também ministra para os nossos irmãos de Filipos? Alegre-se no Senhor, renove-se no Senhor. Ninguém está de pé, é uma verdade que a gente precisa lembrar. Porque quando a gente pensa estar bem, eu fico mais ávido a julgar você. Pecador miserável, mentiroso, desastrado, desorganizado, isso, aquilo outro. Agora, quando eu me lembro que eu nunca estou de pé, mas que é Deus me sustentando, aí muda tudo. Deixa eu ver quem que eu vou escolher aqui, para me ajudar a fazer essa ilustração. Vem Tuti, por favor. Quem mais pode me ajudar? Mais um pré-adolescente, um adolescente, uma criança. Cezinha, vem cá, por favor. Vem cá, fica aqui do meu lado direito. O Cezinha vai vir aqui do meu lado esquerdo. Cezinha, chamam de Cezinha, deveria ser Cezão, né? Vocês vão ficar aqui, um de cada lado. Pode ficar assim, virado para cá mesmo, com os braços assim. Vou mostrar para vocês, depois eu mostro para a igreja. A gente não está de pé, a gente está sustentado pela graça de Deus. Sem a graça dele, deu ruim. Fica assim, fica assim. Nós estamos constantemente sustentados por Deus. O próprio Deus segurando, mantendo-nos sustentados nele. Mas quando a gente esquece disso, se afasta um pouquinho de mim. O que acontece? A gente cai. A gente deixa de ser dependente, a gente deixa de caminhar com Deus. E aí os nossos problemas nos engolem, nossas tentações nos engolem, nossas mentiras nos engolem. Resultado é morte. Mas Deus que é gracioso, Deus conosco, Jesus enviado, sempre nos chama para perto de novo e deseja nos sustentar. Quando nós lembramos que é Deus nos sustentando, eu olho à volta, meu pai peca, minha irmã peca, eu também peco. Vamos à graça. Aí eu julgo menos, aí eu faço menos maledicência, aí eu fofoco menos, aí eu tenho menos impaciência. Mentiras que a gente acredita, ou verdades que nós podemos acreditar. Nós estamos sustentados por um Deus que não nos deixa e que sempre nos chama de volta. Em Cristo, em amor, em graça. Obrigado, queridos. Essa é a verdade de um Deus que nos mostra que, sim, nós podemos suportar, não estamos sozinhos. Sim, nós podemos suportar, porque Ele nos mantém sustentados pela sua graça, pela sua misericórdia. Você e eu nunca seremos tentados além do que podemos suportar, é outra verdade. Quem aqui já viu uma criança fazendo birra? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quantos aqui já viram alguns adultos fazendo birra? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quantos aqui fazem isso?
Nós acreditamos em mentiras, mas Deus nos chama a acreditar na verdade, de que Ele está conosco e nos fortalece. Sim, nós conseguimos, conectados com Deus, lembrando da perspectiva da aprovação de um Deus que está conosco. Temos a companhia durante a tentação, é outra verdade que a gente precisa lembrar. Temos a companhia diante da provação, uma companhia dupla. A companhia de que outros irmãos, como o texto nos diz, vivem as mesmas lutas, as mesmas batalhas, as mesmas tentações, as mesmas provações, como nós, mas é Deus quem nos fortalece. Você não é o único que passa por isso. Aqui, mas não é o único, pode ter certeza. Tem muita gente espalhada pela face da terra, lutando as mesmas lutas, que possivelmente você também luta. A outra verdade, dentro dessa mesma verdade, é que nós precisamos lembrar que todo tempo Deus está conosco. Todo tempo Deus está conosco. Mas eu não estou sentindo. Mas Ele não respondeu a minha oração. Mas não adianta orar. Sua perspectiva limitada, sua cegueira. Iludido e enganado por um coração tolo. Iludido e enganado pelas mentiras de Satanás. Mas a verdade é de que Deus está bem aí onde você está, no meio da sua dor, no meio da sua fraqueza, no meio do seu desconforto. E Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te capacita a lutar. Ele está ao seu lado para te ajudar. Nós temos a promessa da fidelidade de Deus. Versículo 13 nos lembra de que Deus é fiel. Deus é fiel, não nos deixa. Deus é fiel, não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Quando nós acreditamos de que nós não conseguimos, nós nos entregamos. A verdade é que você e eu vamos acreditar nisso direto ou indiretamente. Eu não quero fazer e eu não consigo mudar minha vontade. Mentira, consegue sim. No poder de Deus você resiste, no poder de Deus você suporta. No poder de Deus você e eu podemos agir diferente. Mas quando acreditamos nas mentiras de Satanás, somos enganados, somos iludidos, somos engolidos por uma mentira destrutiva. Precisamos ceder à verdade de que Deus nos ama e está conosco. Precisamos negar a mentira de tudo aquilo que nós já vimos. Podemos confiar no amor e no caráter de Deus. Podemos confiar no amor e no caráter de Deus. A outra verdade é o escape providenciado por Deus. Deus diz que vai dar o escape. Ei, presta atenção, tem um escape. Está aí. As circunstâncias estão tentando te cegar. A dor está te deixando perdido, confuso. Mas tem um escape, ele está aí. Deus está bem perto para que você possa pegar carona com o escape e voltar para os caminhos do Senhor, ou se manter no caminho de Deus. Há escape possível. Mas o meu marido, mas a minha esposa, meu filho, meu patrão, a sociedade, a política, tudo isso está no controle soberano de Deus, que é bom, que é amoroso e que é gracioso. E mesmo em meio a qualquer circunstância, oferece um escape para mim e para você. Acredite na presença de Deus, acredite na companhia de Deus, acredite no escape possível. Essas mentiras são desmascaradas pela verdade da palavra de Deus, de quem Ele é e de que podemos confiar em sua provisão. Quando a tentação vier, lembremos-nos, preguemos para nós mesmos, vamos trazer de novo a memória de que Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. Ele é aquele que merece ser confiado, não a sua vontade, não a minha emoção, não as circunstâncias. Além dessas aplicações, eu quero te levar também a aplicar a necessidade do autoconhecimento. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua vulnerabilidade, não subestime a tentação. Vá à presença de Deus e dependa. Dependa de Deus, confie na fidelidade de Deus. Busque a força e a graça de Deus e não as suas próprias forças e a circunstância. Escolha sabiamente, quando tentado, busque o escape, busque a providência. Isso envolve oração, comunhão com os outros crentes, afastar-se das tentações e das situações perigosas, aproximar-se de Deus e de tudo aquilo que Ele tem. Lembre-se, a tentação é comum para nós. Deus nos disse claramente que neste mundo nós teríamos tentações, nós teríamos aflições. Ele não prometeu que vai tirar, Ele prometeu que vai estar conosco. Isso faz toda a diferença. De novo, acredite na fidelidade de Deus. Ele não te sobrecarrega além do que você pode suportar. Sozinho, você não suporta nada.
mas com a ajuda dele você suporta. Você tem buscado a ajuda dele quanto você precisa? Eu tenho? Lembre-se, o escape já foi providenciado. O escape já foi providenciado. Mas caso você esteja relutante em algum pecado em seu viver, como eu, com certeza, em alguns cantos e áreas da minha vida, lembre-se, Deus veio ao nosso encontro em Cristo, oferecendo perdão, independente da situação, oferecendo escape, oferecendo solução. Folheie algumas páginas da sua Bíblia e vai lá para o capítulo 15 deste mesmo livro, de 1 Coríntios, e eu quero ler com você alguns versos que eu acredito serem muito importantes dentro do mesmo contexto daquilo que Deus está ensinando aos nossos irmãos de Coríntios através do apóstolo Paulo. E eu quero encerrar com esses versos. Quero começar lendo a partir do versículo 1 do capítulo 15. Irmãos, é assim que ele está falando aí. Quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, do qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. O apóstolo Paulo está nos chamando a acreditar de forma firme e não nos perdemos nisso. Depois ele continua desenvolvendo mais dessa ideia, e lá no versículo 12 ele traz uma esperança. Será que a palavra de Deus chega agora, antes de eu ler esse versículo 12, para alguém que está cansado? Cansado de si mesmo, cansado da vida, cansado do outro, cansado do mundo, cansado da igreja? Olha a palavra de esperança. Ora, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Um pouco mais abaixo, lá no versículo 20, o apóstolo Paulo está discutindo sobre o crer e não acreditar na ressurreição de Cristo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que Adão, todos morreram em Cristo, todos serão vivificados. Leia esse capítulo inteiro depois. Um dia, tudo isso que nós estamos enfrentando vai ter fim. A nossa esperança é a eternidade. Eu só posso enfrentar a minha tentação, eu só posso enfrentar a minha provação, na certeza de que o sofrimento tem fim. Você pode repetir para mim, pregando para você e para os outros? O sofrimento tem fim. 1, 2, 3 e... O sofrimento tem fim. Senhor, nossas tentações e nossas provações nos deixam cegos, vulneráveis e perdidos. Mas não nos deixe assim, Senhor. Traga à nossa mente e o nosso coração a certeza da sua companhia, a certeza de que o Senhor já providenciou tudo o que precisamos por uma vida nova. Se tem alguém aqui preso, machucado e ferido no pecado, que essa pessoa desfrute do perdão que o Senhor nos deu. Que essa mensagem não seja uma mensagem de condenação, mas de esperança, para o perdão possível que há em Ti, a ressurreição eterna que há em Ti, a esperança eterna que há no Senhor. Não nos deixe entregues, ó Deus, às nossas mentiras, aos nossos enganos, mas encha-nos da verdade, do Teu caráter, do Teu amor, da Tua bondade, que nos encontrou em Cristo naquela cruz, nos chamando ao perdão, à limpeza, à purificação e a um novo caminho seguro de vida e esperança. Que o testemunho ruim dos nossos irmãos que pecaram e perderam tanto, nos encoraja a confiar no Senhor e desconfiar de nós mesmos. Que a certeza de um Deus que não deixou o povo de Israel entregues à morte e à desgraça, nos traga a certeza de que o Senhor não nos deixa entregues aos nossos pecados e aos nossos delitos. Anima-nos, encoraja-nos e leva-nos, ó Deus, cheios de esperança, a continuar lutando, na certeza de que o sofrimento tem fim e um dia estaremos contigo, vivendo na glória eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém.